Boa noite, gente. Queria agradecer bastante a presença de vocês. Hoje à noite, sei que é quarta-feira à noite. Todo mundo está muito cansado. Sei que vocês têm muitas tarefas para fazer, trabalho e tudo mais. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui, disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para poder acompanhar também o Lucas. Esse cara que é simplesmente incrível. Eu acompanho o Lucas pelas redes sociais. Já acompanhei o trabalho dele, já fiz pesquisas. Eu acho ele um carinha muito incrível e hoje ele tá aí para poder trazer um pouco da bagagem, que é bastante que ele tem, para compartilhar aqui com a gente, tá bom? Lucas, muito obrigada, tá? Em meu nome, em nome de todo o pessoal da plataforma, a gente agradece bastante pela sua participação aqui, tá bom? E aí, agora tá contigo. Caraca, pressão, hein? Nem sabia que eu era objeto de pesquisa. Eu sou muito fã, pô. Que forte! Eu fiquei feliz também que eu descobri que eu não sou a única pessoa que chama o Michel de Michael. Gente, eu juro que eu não vou dar uma de coach, mas eu vou abrir uma apresentação aqui. Mas é só porque, como a Rayane falou, eu já fiz muita coisa, então eu me perco até na minha própria vida, então eu preciso ultimamente utilizar a apresentação, tá? Tô velho, 30 anos não é fácil não, gente. Pô, então agora eu me senti uma idosa. Boa noite. Isso, chegou a 4.4. Tô atrasada? Isso. Tô atrasada, mas eu chego aqui. Por quê? Aqui está chovendo muito, então tão distante. Ventou, choveu, acaba a luz, a internet fica uma porcaria. E é isso. Enquanto ela funcionar, eu estou por aqui. É um prazer estar aqui, Lucas. Muito obrigada por você ter topado. Eu estou com essa cara de já morreu, porque eu estou acordada desde 4h pouca da manhã, fazendo 1000 exames médicos e trabalhando, correndo para lá e para cá. Mas vou ficar aqui um pouquinho com vocês. Vai ser um prazer te ouvir, tá? Muito obrigada, gente. Aproveitem muito. Esse cara aqui tem muita história para contar para a gente e é uma inspiração para mim. E eu tenho que agradecer ao Maicon pela conexão. É o que eu faço bastante das minhas reuniões de trabalho. Exatamente. Ai. Mas, galera, beleza, eu queria trazer um pouquinho da minha jornada empreendedora. E aí, primeiro eu vou me apresentar, mas não de forma profissional, mas dizer um pouquinho quem sou eu. Antes de tudo, a foto está desatualizada. Quem fala com vocês é o Lucas do Velho Testamento, o Lucas careca. 2 dias atrás eu tinha um dread até aqui, mais ou menos. Então, muito trabalho, o cabelo cai e eu tô na tropa do Calvin Klein. Então, é sinistro. Gente, esse sou eu aqui, ó. Cara, eu já ia perguntar, cadê o dread? O que aconteceu aí, Lucas? Caraca, eu tive uma dermatite nervosa no couro cabeludo. Muito trabalho e muito estresse. Eu já tive. Eu agora tô medicado, então tô tranquilão. Então, gente, eu sou cria do Rio de Janeiro, eu sou morador do CPX, do Complexo do Alemão. Nasci e criado, ainda moro aqui. Moro aqui por escolha, porque eu gosto e também porque eu tenho uma avó de 80 anos que eu quero aproveitar bastante. E eu tenho uma mãe que eu cuido. Então, morar num lugar barato, onde que eu só trabalho a cada 15 dias em São Paulo, então é ótimo economizar em aluguel quando se tem casa própria. Eu sou apaixonado por tecnologia desde muito moleque. Eu amo tecnologia. Não sei se vocês lembram no desenho do Super Choque. Eu não queria ser o Virgil, eu queria ser o guia. Que eu me amarrava naquela mochila. Meu sonho era ter aquela mochila. Então, sou uma pessoa apaixonada por tecnologia. Eu sou um otaku fedido, eu amo animes. Eu assisto uns 7 por semana. Há necessidade disso? Sim, eu não namoro. Então tá respondido. Então há tempo. Mas eu sou apaixonado por animes desde molequinho, eu assisto até hoje. Alguns animes eu tô reassistindo, sim, eu assisti Sakura Card Captors. Eu tenho que ter humildade para afirmar que assisti 4 vezes. É bonitinho quando ela tira as cartas Clow, é sinistro. Eu sou o Rodrigo Hilbert, mais bonito. A foto não mente. E nem minha mãe. Eu sou uma pessoa que cozinha, que constrói coisas, que faz obra. Esse mezanino aqui atrás foi eu que projetei e eu que fiz no meu quarto. Então eu tenho minha cama suspensa. Então eu gosto de criar coisas. Só não tenho o dinheiro do Rodrigo Hilbert. E no dia que eu casasse, eu prometo que eu construo a capela, tá bom? Eu tenho 30 anos. Vocês vão ver que eu fiz bastante coisa. E eu fiz bastante coisa de 2018 para cá. Foi
período muito curto de tempo. E eu sou um mestre, cara, em gambiarra. Eu amo fazer gambiarra. Tipo, eu vivo de gambiarra. Minha casa é uma gambiarra. Mas beleza, minha origem. Eu nasci aqui, ó. Nessa foto aqui bonita, é esse enquadramento que eu tinha da casa da minha mãe. Eu nasci nesse lugar, eu nasci no Complexo Alemão. Como a grande maioria aqui, eu sou oriundo de comunidade, sei do dilema, não quero romantizar isso, todo mundo aqui sabe o quanto é difícil, não importando aonde você... Não importando o quanto você estude, as pessoas sempre vão te ver pelo CEP de onde você mora. E eu não tenho o mínimo de vergonha de admitir de onde eu venho. Eu gosto de sempre falar, sou cria do Complexo Alemão. E quando foi a virada de chave da minha vida? Eu me recuso a falar mindset, tá? A virada de chave da minha vida foi quando eu nasci, beleza? Mas eu fui criado pelo meu avô. O meu avô, ele era um retirante de Minas Gerais, ele veio de Minas, da roça, só sabia ler, fazer continha de mais e menos e vezes e dividir, e escrever o próprio nome. E ele trabalhou como motorista de caminhão forte, e trabalhou muito tempo com uma família muito rica, que é dos primórdios da história do Rio de Janeiro, que foi a família Magalhães Pinto, que era dona do Banco Nacional. E o meu avô, ele cuidava do filho do dono da família, do doutor lá. E ele notava que todas as crianças da família estudavam o dia inteiro, falavam mais de um idioma e ficavam praticamente em casa construindo coisas. A coleção do garoto era construir aeromodelos. E antigamente tinha uns kits que a gente chama de Flamel, que era tu construir o carro em casa. Então meu avô viu as crianças tendo esse tipo de criação e ele prometeu para ele mesmo: meus filhos e meus netos eu vou criar dessa forma. Então meu avô se matava para pagar por educação, pagar por curso, ou se não ia lá, conversava com a diretora da escola para conseguir bolsa de estudos, ou se não me fazia ficar estudando 2 semanas antes das matrículas para fazer um bolsão para conseguir bolsa de estudo. Então, tipo, eu tenho o privilégio de ter estudado minha vida toda em escolas particulares, só que eu estudei a vida toda pegando bolsa de estudos, a vida toda, até a faculdade. E sendo assim, eu cresci uma pessoa extremamente viciada em estudar. Vocês vão ver a quantidade de graduações e pós-graduações que eu tenho, porque eu estudo até hoje. E aqui, a questão de falar que o estudo me trouxe uma virada de chave muito grande, e também, não só o estudo, mas a minha questão de aproveitar cada oportunidade que foi me dada. Esse aí foi o dia que eu ganhei minha bolsa de estudos estando no ensino médio. Eu ganhei minha bolsa de estudos para a faculdade sem terminar o colégio. E eu passei em 3º lugar de um projeto social, que era o Olimpíada do Saber, que era do Rotary. Para quem não conhece, o Rotary, ela é uma instituição filantrópica, é uma das únicas instituições filantrópicas, junto com a Cruz Vermelha, que tem cadeira na ONU. Então, tipo, o Rotary é uma instituição internacional que, por muitos anos, trabalha erradicando a poliomielite no continente africano, por exemplo. E aqui no Brasil eles têm várias ações sociais. Uma delas foi a Olimpíada do Saber, que era uma prova para estudantes de escolas particulares que atendem classe C e D, aquelas escolas de 200, 300 reais de mensalidade. E aí tinha um provão com mais de 1.000 estudantes, eu passei em 3º lugar e eu ganhei minha bolsa de estudos para fazer qualquer curso que eu quisesse fazer na faculdade Uniswan, em Bom Sucesso. E esse dia foi muito maneiro, né? Que o meu pai, quando ele descobriu que eu ganhei a bolsa, eu falei: pai, então, a partir de agora tu não tem que gastar R$1. Minha bolsa de estudos na faculdade está garantida. E eu nem tinha feito ENEM. Aí meu pai: vai escolher o quê? Quero ser professor de história. Meu pai virou no fundo dos meus olhos e falou: nessa casa que você quer morar, tem certeza? Tu vai ser engenheiro, pô. Uma faculdade de graça, vai ser engenheiro. Você é bonzinho, vou deixar você escolher a engenharia que você quer. Aí eu escolhi mecânica pensando que eu seria o Tony Stark negro, e eu só aprendi a fazer derivada integral de Laplace e não aprendi a montar um carro. Eu aprendi a montar carro com meu avô. Então, tipo, a faculdade de engenharia não me ensinou a fazer imposto de renda. Até hoje o leão come meu dinheiro. Então, eu fui lá e me formei em engenharia mecânica
e eu falo que eu tenho a maior cagada do século, que eu me formei em 5 anos, sem repetir nenhuma matéria, com CR 8.2 e sem ler um livro da faculdade. Tudo porque eu tenho memória fotográfica do que eu vejo. E aí eu praticamente eu não estudava porque eu lembrava de tudo que o professor colocava no quadro. Então é bem louco isso. E eu tenho um superpoder que eu vejo tudo que eu vejo assim, eu já vejo desmontado. Então, tipo, eu sei praticamente as pecinhas que compõem aquilo. E aí, como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que ama estudar. Então, de formação, eu sou engenheiro mecânico não praticante. Eu gosto de chamar carinhosamente vulgo profissão de corno, porque tu estuda 5 anos e depois tu paga a CREA a vida toda. Então, eu me formei em 2019, e aí, a partir daí que a minha história de vida começa. Depois de terminar a faculdade, eu fiz um MBA em Gestão de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, porque eu comecei a amar empreender. Depois de me formar na faculdade, vai vir uma outra escala da minha vida que eu vou explicar para vocês. Depois eu fiz um MBA na área de educação, onde eu atuei como professor desde os meus 17 anos, mas não tinha formação pedagógica. Aí eu falei, beleza, agora eu vou fazer uma atuação pedagógica. No ano passado, eu fiz uma dupla pós-graduação, aí eu me formei em Gestão Estratégica de Administração de Políticas Públicas, que é uma área também que eu gosto de estudar. Me formei em Design Thinking e Gestão de Pessoas, e eu tenho mestrado, mas não tenho desenvolvimento local, é incompleto, só fiz um ano. Mas, como eu disse para vocês, é algo que eu gosto de estudar. A minha jornada profissional eu comecei dentro da faculdade. Eu era bolsista do CNPq. Eu ganhava míseros R$400 sem poder ter vínculo empregatício. E aí, a minha jornada como bolsista é o que influenciou a minha vida de 2018 para frente. Porque eu fui um bolsista que fundou um laboratório dentro da faculdade. O primeiro laboratório maker da Zona Norte do Rio, eu construí dentro da minha faculdade, que é a Uniswan. Então, tipo, ali começa a minha história de vida com impressão 3D, tecnologia, porque foi me dado uma bolsa do CNPq, uma impressora 3D e um prazo de 2 meses para fazer a impressora 3D funcionar. E aí eu fiz ela funcionar em 2 horas. E aí virou um vício. Dentro dessa vibe da minha jornada profissional, além de bolsistas, eu fui professor do Liceu de Artes e Ofícios. O Liceu de Artes e Ofícios, para quem não conhece, é um colégio que Dom Pedro fundou, praticamente. E é um colégio que foi o primeiro colégio a aceitar negros, o primeiro colégio a aceitar mulheres e filhos de empregados domésticos. Então, tipo, é um colégio que tem uma história muito bonita na cidade do Rio de Janeiro e uma história muito triste, porque ele funcionava na sede do Banco do Brasil e depois foi colocado na década de 50 na ditadura militar no Balança Majão Cai. E ali era uma região de prostíbulos, onde o colégio praticamente perdeu todos os alunos e hoje é uma massa falida. Então, tipo, eu tive a honra de compor o quadro de professores desse colégio. Eu fui professor da Associação Israelita Brasileira, do Liesen, eu fui professor de uma escola judaica. E aí era muito louco, gente, porque, tipo, para falar de empreendedorismo, comunidade, eu tenho que falar desse choque cultural de trabalhar para a comunidade judaica. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, o dono da escola virou para mim e falou, Lucas, eu quero que você entenda que os alunos daqui vão para Paris como você vai para Madureira. Eu falei, quanto você vai me pagar? Ele, muito. Não me interessa de onde meu aluno vem. Eu só quero dar minha aula. Aí eu entrei na sala de aula, comecei a dar minha aula, chegou uma aluna extremamente atrasada, chorando, falando que não ia poder assistir a aula. Eu, relaxa, vai beber uma água, me traz uma água, molha o teu rosto e volta e assiste a aula. E eu perguntei, por que você não veio para a aula? Ela, meu avião da Disney atrasou. Eu, o teu voo? Não, o jato do meu pai. Então, tipo, era nesse naipe da escola que eu era professor. Tipo, o teu avião da Disney eu, do Mickey Mouse, aquele? Aham, ela, eu. Jesus Cristo, mulher, e eu enfrentando 918 todo dia. Então, era nesse naipe de ruptura social que eu trabalhava. Depois, eu fui trabalhar na 42 Rio, que é da onde eu conheço o Michael, que eu fui trabalhar no... Michael Michael, pronto, errei de novo? Tá certo. Pô, isso daí é trauma psicológico, hein? Toma Michael, mais de boa, da paz. Tá bom. Aí...
Eu fui trabalhar na 42 num projeto bem bacana, que era o Impulso 42, que a gente fez uma formação para 200 jovens de comunidade de todo o Rio de Janeiro para tentar passar no vestibular da 42. E aí foi onde eu conheci o Michael, foi onde eu conheci o pessoal, eu vou falar Michael, tô nem aí. Foi onde eu conheci o pessoal aqui, algumas pessoas, e foi uma jornada bem bacana. Depois, em 2021, eu fui trabalhar na Gerando Falcões, é uma ONG bem conhecida aí no Brasil. Fui trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia numa ONG. O que o negócio tem a ver com as calças? Controlando o carioca interior. Eu fui trabalhar num projeto que se chamava Favela 3D, que eu vou apresentar para vocês depois. E aí, lá eu desenvolvi uma tecnologia muito louca. Desde 2018 eu tenho o Enfio, que é o que eu vou apresentar depois daqui. Eu sou mentor de startups na Inovinal e atualmente eu sou gerente de projetos no FPT, que é a Fundação de Amparo ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. E lá dentro eu trabalho com os programas de Deep Tech, de startups acadêmicas e científicas no Sebrae de São Paulo. Aí eu coordeno programas para startups de inteligência artificial e biotecnologia. No meio tempo, por isso que meu cabelo caiu, vocês veem que eu trabalho bastante. Eu sou professor universitário na Startup Academy, que é uma faculdade para a formação de gestores de empresa. E no minhas horas vagas ali, eu gosto de atuar no contexto político. Eu sou, desde 2019, embaixador do Pan-Africa Council, que é o Conselho Pan-Africano no Brasil. Então, eu meio que coordeno a transação tecnológica e também a parte de criação de ecossistemas de inovação Brasil e continente africano. Mas isso aí está meio parado, graças a Deus. Dava muito trabalho. E aí, quando eu falo, agora essa parte é bem legal, o empreendedorismo salvou a minha vida. Isso daqui é aquele ali, vocês vão ver o Lucas Verso, vão ver várias versões de Lucas. Esse daqui sou eu em 2019, ganhando o prêmio do Shell Iniciativa Jovem. E esse daqui sou eu no ano passado em Harvard, que eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos para fazer uma imersão em Harvard e no MIT. E foi a primeira vez que eu falei inglês na minha vida, aprendendo no Duolingo. Então foi maravilhoso. O empreendedorismo salvou minha vida porque em 2018 eu me encontrava num laboratório de uma universidade sem perspectiva nenhuma de futuro, num contexto onde que o Estado do Rio de Janeiro tinha acabado de passar pela Lava Jato e não tinha emprego para engenheiro. Então, tipo, ou você não se formava, ou você se formava e se virava como é que podia. Eu lembro de uma piada muito ruim que o pessoal falou no dia da nossa formatura, que a gente foi a primeira turma de engenharia mecânica, que a mãe do meu amigo tirou uma foto e falou, que bonito, uma turma de desempregados ou Uber. Eu me senti uma merda naquele dia. Nada contra, mas eu me senti porque a gente não tinha perspectiva de futuro. E aí foi me apresentado o mundo do empreendedorismo, onde eu entendi que o que eu criava no laboratório poderia sair de uma bancada e transformar num negócio. E aqui foi o início de tudo da minha jornada. No ano de 2018, eu tive que fazer o meu TCC de engenharia mecânica. E na época, o meu professor orientador não queria deixar fazer um TCC sobre impressão 3D. Por quê? Quando eu contei para vocês que eu era bolsista, eu tive aquela oportunidade de fazer uma impressora 3D funcionar em 20 minutos. E eu estava imprimindo uma pancada de bonequinho do Star Wars, Jesus Cristo, eu era um nerdola naquele tempo. E aí eu falei, cara, eu queria muito ter uma máquina dessa. Era uma máquina norte-americana da MakerBot. E aí essa máquina custava de 15 a 17 mil reais. Gente, 15 a 17 mil reais dava para comprar um Fiat Uno e capotar o Corsa. Então era muito dinheiro para quem recebia 400 reais por mês. E eu falei, cara, vou estudar. Fiquei 6 meses na internet estudando programação em C, ou seja, como os maias faziam. E aí eu conheci um negócio muito irado chamado Open Source, comunidades de código aberto de impressão 3D. E lá eu vi que era possível eu construir minha própria impressora 3D em casa. Então eu tinha um conhecimento, só faltava pôr em prática. Só que para tu botar em prática o conhecimento, que é um negócio que eu fico muito bolado, é que as pessoas falam, mas hoje todo mundo tem oportunidade de aprender, tem internet, tem um celular. Mas, tipo, se tu não tiver a ferramenta para pôr em prática, não adianta nada aprender. E aí eu não tinha um mais específico, que eram as peças para construir uma impressora 3D. E foi aí que eu tive um negócio chamado Score Alto, porque era um jovem que estava recém-formado e zero dívida. Então fui lá e fiz um cartão da Nubank.
R$680,10 e muita peça de ferro velho. Depois nasceu a minha primeira impressora 3D feita com sucata eletrônica, que foi a Maria. A Maria, ela nasceu para ser um projeto open source, compacto, que já vinha montado e que era uma tecnologia para ser 100% made em favela. Então, sim, gente, eu dormia só 4 horas por dia, eu dormia muito pouco, por isso que o cabelo cai. E aí, o legal é que a Maria virou meu TCC, e o meu TCC era um estudo, era um livro de como construir uma máquina dessa você em casa, e também era um estudo comparativo com a MakerBot de 15 e 17 mil reais. O engraçado é que a Maria fazia mais coisa que a impressora de 15 e 17 mil reais, porque a minha funcionava com qualquer material. A impressora de 15 e 17 só funcionava com o material dela. Então era muito louco. E aí, gente, foi muita loucura. E aí, lá em 2019, depois de criar essa impressora, participar de algumas entrevistas, eu recebi uma oportunidade de ser palestrante. Foi a minha primeira palestra na minha vida. Eu não sei se aqui tem designers na turma, só que eu lembro que eu fui convidado para palestrar num colégio chamado Padre Manuel da Nóbrega, em Niterói. Eu não tinha apresentação, eu fiz uma apresentação de slide com fundo vermelho, letras amarelas e um PNG todo mal recortado. Tipo, era uma surra, parecia um abadá, ou se não, tipo, um site de venda de pacote de internet da Melícia, Jorjão da Net, confia. Era um negócio feio de verdade. Primeiro passo é aceitação. E aí eu dei 20 minutos de palestra para 100 jovens numa sala de aula, e eu fiquei 2 horas e meia respondendo perguntas desses jovens. Pô, Lucas, é difícil fazer um negócio desse? Eu tenho capacidade de aprender? Um dia eu vou ter um negócio desse em casa? Meu pai tem grana para comprar uma máquina dessa e colocar na minha casa? E foi aí que eu entendi, caraca, meu negócio pode ser muito mais do que imprimir bonequinho de anime ou fazer impressora 3D barata. Porque se em 20 minutos eu impactei a vida de 100 jovens, o que eu conseguiria fazendo um negócio de impressão 3D dentro da comunidade que eu moro, no Complexo do Alemão. Daí nasceu uma ideia muito louca de criar uma fábrica escola de impressoras 3D. O único espaço que eu tinha, um quarto dentro da minha casa. O que eu fazia? Chamava a galera, ensinava eles como construir as máquinas, inseria eles no processo produtivo da máquina e eu vendia para o mercado uma impressora com selo 100% feito dentro da favela. E dessa forma, até 2021, a Infio funcionou vendendo impressora. Então, tipo, eu tinha impressora no Turano, no Favela Radical, eu tinha impressora no Morro do Adeus, no Abraço Campeão, eu tinha impressora no Morro da Providência, tinha impressora até no Rio Grande do Sul, gente. Era um bagulho muito louco. O problema era a manutenção disso tudo, porque só era eu que tinha disponibilidade para ir nos lugares. Então, tipo, o pessoal ficava na minha casa fazendo os bagulho, aprendendo comigo, tendo aula, e eu ficava lá fazendo as manutenções. Era um caos. Mas funcionou. Só que em 2021 veio a bactéria filha da mãe. E aí não dá para sustentar um negócio dentro de casa, sendo que você tem que pagar as suas contas e as contas de outras pessoas. É desesperador. Mas calma, nem tudo é ruim. Em 2021, 3 anos depois disso, eu tive a oportunidade de ir para Gerando Falcões. E lá tinha um projeto Favela 3D. E não é 3D de digital, de desenvolvida, como Eduardo Lira vende aí. Ele me chamou com uma ligação de telefone e falou, Lucas, é possível tu imprimir uma casa? Eu, Edu, com dinheiro, equipe e tempo, eu faço qualquer coisa. No alto caô da minha vida, eu pensava que eu conseguiria fazer, gente. Mas, tipo, se eu conseguir fazer uma de 20 por 20, eu consigo fazer uma grande. E aí, eu lembro que essa oportunidade é muito louca, porque foi minha primeira oportunidade de ter uma reunião internacional. E aí, por quê? Esse projeto ele foi financiado por um dos homens mais ricos do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann. Conhecido carinhosamente como Paulinho Lelê, dono da Ambev. E aí, eu lembro que ele marcou uma reunião com um projeto da NASA, que é o projeto Olympus, que é de uma startup do Texas, que é a Icon. E a Icon imprime casas em 3D. E aí eu levei para a Icon algumas dúvidas muito técnicas. Por eu ser engenheiro, eu tinha dúvidas técnicas. E tudo que eu perguntava para a Icon é top secret, secret of state, industrial secret, tipo segredo industrial, ultra secreto, segredo de Estado. Só que tudo que a Icon me perguntava,
eu era obrigado a responder para a NASA. Eu falei, calma aí, alto lá, meu irmão. Meu irmão, brasileiro, ele tinha que ser estudado pela NASA, não a gente estudar a NASA. Aí eu falei, parei a reunião, falei, tá bom, ok. Quanto custaria para vocês fazer uma casa dessa no Brasil? E foi a única pergunta que ele me respondeu, falou, $250 mil. Eu falei, beleza, pode terminar a reunião. Lucas, tu é maluco, é a NASA. Termina a reunião, me dá 45 dias e dinheiro. E uma pessoa para me ajudar. E aí, 45 dias depois, eu construí o projeto João de Barro, que é uma tecnologia de código aberto. Qualquer pessoa pode fazer. E ela tem a capacidade de imprimir uma casa de até 60 metros quadrados em 48 horas no teu tamanho final de indústria. Aqui foi o meu primeiro protótipo, onde eu imprimi minha primeira maquete de 70 centímetros por 70 centímetros e 40 de altura. O melhor de tudo, eu imprimia com cimento feito a partir do reuso de refúgio de mineração. Sabe quando você... a pedra de ferro, ele libera umas pedrinhas pequenininhas que a gente chama de microbrita. Para conhecidos como a gente, que já bateu várias lajes por um mocotó, ou uma feijoada, ou um churrasco, a gente sabe a mistura de cimento, 1 para 1 com brita, que é o concreto. Eu fazia isso, só que com resíduo de minério. E não era cancerígeno. Então, eu imprimia isso numa máquina que eu desenhei em 45 dias. Então, eu fiz essa máquina. O legal é, algumas peças dessa máquina, como as engrenagens dela, eu pedi para o pessoal dos Estados Unidos enviar para mim. E eles falavam, então, a gente não vai enviar para você a peça, mas a gente vai pagar. As peças custavam $19 mil. A gente vai pagar. Eles, tá bom, mas vocês são brasileiros, a gente não vende para brasileiro, só vende para americano. Aí eu falei, beleza, o desenho técnico tá no site deles? Tá. Pô, pega o desenho técnico, desenha aí no SolidWorks ou no Fusion, que eu vou imprimir esse bagulho em casa. Aí eu peguei 3 impressoras 3D que eu tinha, de R$19 mil a gente gastou R$400 com filamento de PET e aguentou um torque de 0,5 tonelada a peça. Então, tipo, eu dei uma de chinês mesmo, copiei na cara dura. Esse projeto da Enfio, ele ganhou diversos prêmios, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas eu falo que o patamar mais alto, que com o meu trabalho, eu fui reconhecido pela Baygood. A Baygood, gente, é a fundação da Beyoncé. Então, eu tive o meu momento singular. No ano de 2022, a presidente da Fundação Beyoncé, ela veio para o Brasil, que é a Ivy McGregor. E aí foi a minha primeira vez no Café Colombo, na cafeteria Colombo de Copacabana. E eu pensando, se eu pagar, eu não tenho como voltar para casa, eu tô duro, desempregado. E aí ela pagou o café, e aí ela perguntou, eu contei a minha história de vida, ela perguntou, Lucas, mas por que você ainda mora na favela e por que você não tem reconhecimento no seu país? Aí eu falei, então, é porque a cultura da onde a gente foi criado é que a população ama o que a ciência pode prover para ela, o que a tecnologia pode prover, mas ela não ama os seus cientistas. E eu expliquei para ela o quanto o cientista ganhava no Brasil, ela ficou horrorizada. Aí eu lembro que ela abriu uma carteira da Gucci, assim, branca de couro, e eu pensei, caraca, tira $100 aí, vai salvar a fatura do cartão do mês. E aí ela me deu, assim, R$100 e falou, por que você está carregando essa impressora 3D aí? Eu falei, não, porque eu não tenho onde colocar, eu vim de ônibus. Ela, pega um táxi, vai para casa. E aí eu fui para casa, dormi, quando acordei, eu estava no site da Beyoncé, e no Twitter, e todo mundo perguntando, quem é esse careca aí? E aí, eu não tinha Twitter. Twitter é para jovem que gosta de reclamar. Eu não tinha Twitter. E aí foi um rolê muito bacana, porque esse reconhecimento foi no ano que somente 2 brasileiros foram reconhecidos, eu e Elza Soares. Então, é um baita reconhecimento de carreira. Através do projeto do João de Barro, eu cheguei em um patamar que eu não sabia que era possível. No ano de 2023, eu fui reconhecido pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do Brasil abaixo dos 35 anos. E eu tenho muito orgulho de levar palavras como gambiarra e favela para sites internacionais. Então tá aí, ó, Computer and Electronics Hardware, Lucas Lima, Democratizing
Technology for the Favelas. Então, tipo, eu fui um dos colocados na lista brasileira no pilar de tecnologia no ano de 2023. E eu tava bonitão nessa foto. O legal é que não parou só por aí. Com o Enfio, em 2019, eu ganhei meu primeiro prêmio, é o que me possibilitou até a minha ascensão de cientista para um cientista empreendedor, que foi o programa Shell Iniciativa Jovem. Se as inscrições abrirem novamente e você quiser empreender, eu indico para ser um primeiro programa de aceleração de startups para você, que ele te ensina tudo. No mesmo ano, eu entrei no programa Juventude Empreendedora. No Shell Iniciativa Jovem eu ganhei primeiro lugar e prêmio popular. No mesmo ano, eu também ganhei o prêmio do Juventude Empreendedora, que é um programa de aceleração de negócios para jovens de periferias e favelas do Rio de Janeiro. Eu fiquei no top 5. Tipo assim, uns 3 dias depois, eu descobri que eu fui selecionado, embarquei para São Paulo, e eu fui uma das 15 startups aceleradas pela Ambev, que ganhou o maior cheque da minha vida, que eu queria ganhar de novo, que foi um cheque de R$50 mil para investir no meu negócio. O que eu comprei de ferramenta não está no gibi, gente. E aí eu comprei ferramentas, comprei impressoras 3D, comprei meu primeiro computador decente, porque eu fazia a impressora 3D num computador que, vocês vão rir, tá, gente? Um DDR2 de 4 GB, um Pentium 2 e um HD de 240 GB. Era o meu PC da Xuxa, um PC que eu achei com peças que eu peguei no ferro velho. E aí, primeira vez que eu cheguei numa loja e comprei um Acer Nitro 5 assim, ó, no cash. Caraca, o pai estourou. E aí, graças a esse prêmio, hoje eu tenho um baita laboratório. No mesmo ano, eu tive a oportunidade de ser reconhecido pela ONU como parceiro das ODS, representando a ODS número 10 no estado do Rio de Janeiro, de redução das desigualdades. Teve a Baygood, teve o 100 Startup to Watch, e teve do Silêncio ao Silício. O que foi o Silêncio ao Silício? Do Silêncio ao Silício foi um programa de fellowship, um programa de lideranças, onde que eu e mais 9 empreendedores negros brasileiros, no ano passado, tivemos a oportunidade de ir para o Vale do Silício, apresentar nossas ideias. E conhecer também a Google, a Microsoft, a Meta, dar a volta mesmo no Vale do Silício. Gente, é uma oportunidade que, se vocês um dia quiserem ter, busquem o máximo possível de bolsas de estudos e vão. Porque aquilo ali abre a mente. Você vê que o mercado de tecnologia nos Estados Unidos, independente de todo o preconceito que lá existe, é um mercado que, se você souber programar e codar, não importa a tua nacionalidade, eles vão te absorver. Porque o que eu mais via lá era indiano e africano. E muitos falavam, cara, aqui eles não se importam com a tua cor e nacionalidade, eles se importam com a entrega que você tem. Mesmo assim, eles enfrentam o preconceito, mas é um mercado em ascensão. E aí eu vi que muita tecnologia era desenvolvida. Lá na Brasil Silicon Valley, eu vi tecnologia de utilização de inteligência artificial para prevenção de calvície, até o ex-fundador da Oracle explicando a IA que ele construiu para uso militar, que confeccionava aviões de uso militar baseado em todos os aviões que a Força Aérea Americana já tinha construído. Então ele fazia o avião perfeito para a guerra. Para a guerra que ele queria, ele tinha um avião perfeito que ele fazia com uso de IA. É um negócio assustadoramente surreal. E assustador também. No ano de 2022, eu tive a oportunidade de representar o Brasil no Young Global Changer. Eu fiquei top 50 global. E aí, no ano de 2022, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha. E aí, nesse rolê da Alemanha, foi muito bom, porque eu vi que a comunidade me ajudou, porque eu estava duro, desempregado, e aí eu tinha acabado de ser demitido da Gerando Falcões, e aí eu fiz uma vaquinha, e o pessoal ajudou muito, muito forte, e me possibilitou ir para a Alemanha representar o Brasil. E eu falo que foi uma das melhores oportunidades da minha vida, para testar o meu inglês, 2. Eu tive a oportunidade de beber uma cerveja com o chanceler da Alemanha e falar inglês com ele e ele entender. Então, foi uma baita oportunidade. Eu tive a oportunidade também de fazer um projeto com a Unesco, que foi o Pacto pela Juventude. Eu fui embaixador aí da Prefeitura do Rio. No Prêmio Young Leaders, eu fui campeão no ano passado, que me possibilitou ir para o MIT e para Harvard, ter uma aula sobre o futuro do mercado de trabalho. E também eu tenho 2 TEDx, mais um é Música no Fantástico, falando sobre a democratização de tecnologia em favelas e a gambiarra como ferramenta de transformação. Assistam, é muito bom.
E aí, eu quero deixar algumas frases que não são prontas, mas é um pensamento para vocês. Que eu sei que independente de onde a gente vem, e eu sei que a gente tem N barreiras psicológicas que a gente nunca é capaz, eu quero que vocês sempre entendam que acreditar no seu potencial é entender que vocês podem transformar os desafios da vida de vocês em oportunidades. É entender uma frase que eu falo sempre pro Michael. Às vezes eu não posso abrir uma porta, mas eu posso deixar uma janela aberta independente do lugar que eu for. Entender que você, como dizia meu avô em Sabotagem, você tem que aprender a sair e entrar de qualquer lugar. Então, transforme desafios em oportunidades. É a primeira frase que eu falo para vocês. E vocês têm que entender que o conhecimento é a chave para a transformação, tanto sua quanto da sua comunidade. Meu avô sempre falava que, filho, estuda, porque a única coisa que não vão tirar de você é o seu conhecimento. Ele estava com razão, porque conseguiram tirar meu cabelo por estresse, mas o conhecimento não. Então, adquira o máximo de conhecimento possível. Não estou dando uma de ET Bilu, mas o conhecimento ele pode te abrir portas. E eu falo, não é o conhecimento só da faculdade, não é só o conhecimento do código, mas também é o conhecimento de pessoas e contatos estratégicos também. Às vezes, a gente tem que ser meio que político para entender que o conhecimento ele vai muito além de um diploma. E quando a gente fala com uma turma que está aqui de programadores, a grande maioria de vocês estão codando desde sempre. Alguns estão começando a faculdade agora. Bateu orgulho, hein, Mike? Alguns já fizeram faculdade, alguns não pensam fazer faculdade, mas tudo bem. Mas vocês têm que entender que o conhecimento que vocês adquiriram no decorrer da vida de vocês, ele pode ser utilizado tanto para empreender, tirar uma ideia maluca do papel e transformar num negócio premiado, mas também entender que o conhecimento ele pode ser para você melhorar a vida sua e da sua família, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Eu falo que hoje eu estou num patamar que eu consigo ajudar qualquer pessoa com 3 contatos do meu celular. E é isso que eu tento fazer o máximo possível. E também é para vocês usarem as habilidades de vocês para impactar positivamente a sociedade. Por que eu falo isso? Quando eu montei o negócio da Enfio lá atrás, eu lembro até hoje que eu participei de uma rodada de investimento, a primeira da minha vida. Eu não sabia o que era valuation, eu não sabia o que era equity, essa coisa que o pessoal da Faria Lima gosta de falar. Eu só levei um negócio. E aí eu lembro que um gerente da Polishop virou para mim e falou, Lucas, maneiro, você é uma ONG? Não, eu sou uma empresa. Ah, mas o negócio é muito bonito, mas ninguém vai comprar nada feito dentro de uma favela. Aí eu falei, cara, eu acho que você está tendo a visão errada de uma favela. Uma outra oportunidade que eu tive foi de dar uma palestra numa faculdade, e aí uma das professoras me perguntou, mas se um filho de um traficante querer aprender o que você faz, você vai ensinar? Eu, cara, pô, claro! Eu acho que vocês têm que entender que o traficante que está ali, a última coisa que ele quer é que o filho dele siga a mesma vida do que ele. Então, as pessoas têm que entender que, independente do século de onde vocês moram, o conhecimento de vocês e as suas habilidades vão ser utilizadas para o teu bem maior, o bem da sua família e o bem de quem vocês quiserem. Então, nunca as habilidades de vocês podem ser comparadas só porque a grande maioria que veio de comunidade, que, olha, ele vai utilizar isso para hackear um sistema de um banco. Gente, sério, não precisa fazer isso. Se fosse assim, eu estava fazendo fuzil para caraca com uma pancada de gente. Mas também não é assim que funciona meu trabalho. Mas as pessoas têm que entender que você vai trabalhar, você vai conseguir impacto, você vai conseguir resultados, você vai conseguir montar uma empresa, e independente do preconceito que a sociedade tiver. Mas eu quero falar para vocês ter calma. A gente está terminando, calma aí, calabresa, que o negócio aqui vai ficar legal, que eu vou abrir para vocês para perguntas, curiosidades. A mensagem final que eu deixo aqui para vocês é que eu quero que vocês mostrem para geral que somos mais que uma estatística, somos um futuro. Eu falo isso porque hoje eu tive a oportunidade, através da educação e do empreendedorismo e da empresa que eu tenho, de chegar em lugares que eu nunca pensei. Em 7 anos trabalhando, tendo empresa e sendo empreendedor, eu visitei 6 países, tive a oportunidade de ir em todos eles praticamente com bolsa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, tive vários rolês aleatórios, como levar o bisneto do Nelson Mandela para a Pedra do Sal,
o rolê é muito louco, mas também eu tive a oportunidade de conhecer o que o mundo poderia me proporcionar. Algo muito além do que as fronteiras da minha comunidade ou do que as fronteiras do que as pessoas impuseram a mim. Onde que eu não sabia se eu ia terminar a faculdade ou que eu ia fazer faculdade. Eu lembro até hoje que eu tinha uma tia que pensava que eu ia ser traficante, só porque eu morava na comunidade, ela morava no asfalto. E aí, tipo, com certeza ela era bolsonarista, mas tudo bem. E aí, tipo, eu consegui mostrar para todo mundo que, independente de onde eu vim ou de como eu consegui sair da minha comunidade, eu não larguei ela. Não, simplesmente eu não esqueci que eu sou favelado. Eu sou. E, pessoal, essa mensagem que eu falo, porque eu sempre levo essa mensagem para minha vida. Independente de onde eu vá, eu sempre falo, eu sou muito mais que uma estatística que o governo do estado impõe de violência do CEP de onde eu moro. Muito mais. E todo mundo aqui é. E aí, como dizia minha ex, pessoal, terminamos aqui. Eu vou tirar aqui esse momento para a gente conversar, tirar dúvidas, também tirar esse momento aqui para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Mas foi um prazer, um pouquinho da minha jornada, já fiz bastante coisa. Uma curiosidade, eu já trabalhei com arte, eu era escultor antes de trabalhar com tecnologia, eu tinha uma loja chamada Bagulhos Mágicos, que eu vendia varinhas de Harry Potter. Então, tipo, já fiz bastante coisa na vida, mas o que eu quero passar para vocês é um pouquinho da minha realidade, como eu consegui transformar minha vida através da educação e tecnologia e como eu estou conseguindo ajudar muitos outros irmãos e irmãs a entrar nesse mercado e também a ter sucesso e também com as minhas conexões fazer eles conseguirem uma bolsa de estudos, ter uma oportunidade de um ano no evento, hackear o sistema e dar ingresso de graça pelo Sebrae, porque isso eu consigo, mas eu quero que vocês saibam que as portas estão abertas, qualquer coisa aí eu estou à total disposição. Demoro para responder hoje em dia? Demoro, mas eu quero que saiba que estamos juntos, é sempre um prazer estar aí com a plataforma Impact, porque eu amo vocês de coração, vocês estão fazendo vários rolês maneiros aí pela Rocinha, e eu quero acompanhar de perto. E aí eu deixo aqui o microfone aberto para vocês. Foi um prazer aí compartilhar um pouco da minha experiência. Beleza, quem levantou primeiro foi a Kiane. Kiane? Kiane, primeiramente, boa noite. Segundo, você é gente mesmo ou é uma máquina? Então... Porque é muita coisa. Eu achei muito interessante a sua história de vida e eu queria perguntar se você ainda dá os cursos no PCX para montagem das impressoras para a galera aí. Hoje em dia eu não dou mais, mas sempre que quando a galera quer aprender, a primeira coisa que eu faço toma aqui a apostila, tá tudo mastigado para o pessoal entender. Porque quando eu construí meu livro, minha apostila, eu falei, vou construir um livro onde que a minha mãe, que também é semi-analfabeta, entenda o que eu faço. Até hoje ela não entende, mas ela sabe que eu faço ela direto, isso aqui é dela. Então, tipo... eu construí essa apostila e eu sempre dou ela de graça. O pessoal pede, tá aí, ó, faz download, estuda, qualquer dúvida é só me chamar. Eu não ensino mais porque por falta de tempo. Hoje eu trabalho em São Paulo e Rio de Janeiro e cuido da minha família. Então, tipo, por falta de tempo. Mas quem sabe numa aposentadoria eu não reabro uma escola de novo. Menino, você parece que tem 100 anos, fez 1000 coisas em um pouco de tempo. O cabelo cai assim. Michael? Opa! Cara, porra, licença poética aqui para falar o karaokê, né? Você é foda demais, mano. Eu já te falei isso algumas vezes presencialmente na rede social. Hoje em dia eu só tô na tecnologia por causa desse rapaz aí que vocês estão ouvindo falar. Foi por causa dele, através dele, que eu sou esse profissional hoje, que tem esse coração muito social aí. Sempre fui assim, né? Sempre fui comunitário, sempre gostei muito de ter essa parte dentro de mim, né? Para minha família e tal. Mas, cara, de me ver dentro da tecnologia, eu acho que foi Deus, assim, cara. Tipo, eu não me virei na tecnologia, São Lucas. Tipo,
Quando eu vi ele lá na Globo, passando a bonitão na foto, porra, caralho, que fiz a impressora 3D, eu falei, vou chamar esse cara no Instagram. Aí cheguei, comecei a procurar ele, não achei jeito nenhum. Aí botei Lucas Lima 3D, apareceu, eu falei, Aí foi quando eu mandei mensagem que rolou lá o programa lá da Impact Social, não lembro o nome do programa ao certo, mas era lá para 42 que eu participei. E que, cara, desde então tem sido incrível ter compartilhado a minha carreira, a minha vida com esse cara aí, ter essa pessoa aí como mentor, como amigo. Eu tenho certeza que esse homem aí vai estar com a gente aí porque a gente precisar. Então, vamos embora. E mais uma vez, parabéns, mano, você é foda demais. Caraca, o coração derreteu aqui. Calma aí. Hoje eu vou dormir coberto de humildade, caraca. Mas valeu, cara, de coração. Vai lá aí, Ali. Então, eu quero saber o seguinte, do que você mais sente falta hoje que você tem pouco tempo? O que daquela época que te alimentava que você sente falta hoje? E por que essa pergunta, né? Como é que você faz para se retroalimentar? Eu tenho minhas formas, Michael sabe, de ir para a plataforma e me retroalimentar estando com eles lá, que é muito importante para mim. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, porque eu sei que a gente, quando trabalha muito, quando tem pouco tempo, né, e você está dedicando tempo para a sua família, que é super importante, eu estou no mesmo processo que você, Mike sabe disso, o quanto que é importante a gente ter os nossos espaços de retroalimentação, de renovação das nossas forças, da nossa certeza de que aquilo que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo. O que você faz para cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, para inspirar essa galera a se cuidar também? Nossa, o negócio que eu sinto mais saudade, e com certeza eu sinto muito, é a questão de estar junto com a galera, com o jovem, entendeu? Porque, pô, eu ensinava, vocês tinham que ver como era eu ensinando tecnologia, tipo, todo mundo aqui sabe que é um capacitor eletrolítico, aí se eu falar capacitor eletrolítico é um componente eletrônico que armazena energia, são unidades de medidas em microfaraday, ninguém entendia merda nenhuma. E aí, quando eu carregava um capacitor e jogava pro alto, a mulher que pegava e tomava um choque, era maravilhoso, que todo mundo entendia. Então, tipo, eu gostava, eu me amarrava em ensinar da maneira informal que eu ensinava. E aí, eu tenho muita saudade disso, que é ensinar da forma informal, eu tenho maior orgulho quando eu falei que eu estudei políticas públicas, porque eu ajudei a criar uma política pública da cidade do Rio de Janeiro, que são os GETs, que são essas escolas novas aí, com maker, essas coisas. Cara, quando eu entrei no projeto, queriam botar negócio do MIT lá dentro. Eu falei, não, mano, o bagulho tem que ser utilizado para desenvolvimento local e a molecada tem que aprender a resolver problema da comunidade com as ferramentas que o Estado proporciona. Quase tipo um Paulo Freire negro lá falando. Então, eu ajudei a criar essa política pública na raiz dela. E aí eu tenho saudade disso, entendeu? Dessa questão de ensino de guerrilha. E aí eu falo que, como eu me retroalimento, eu volto a ter isso. Hoje em dia eu falo que eu tenho o privilégio de ter um laboratório em casa. Então, eu tenho um laboratório, o Michel sabe aí que eu tenho um laboratório com quase 30 impressoras 3D hoje. E aí eu tenho impressora 3D, tenho cortadora laser, tenho CNC, eu tenho impressora 3D de resina. Eu tenho muita coisa. O homem tá gourmetizado, né, tropa? Faz um tour para a galera da plataforma, eu quero conhecer. Tá bagunçado, ó. Aqui, ó. Aqui é uma parede só de filamento. Aqui é uma impressora 3D. Ali é outra. Aqui é uma parede só com impressora 3D até o teto. E aí aqui é o meu quarto / laboratório. E aí aí tem as outras impressoras que estão no outro galpão da casa. Então, tipo... Hoje, o que me retroalimenta eu tenho um sobrinho que gosta que ele fala, tio, eu tô aprendendo a fazer gambiarra, e ele vai lá e mostra as caixas de papelão. Aí agora o que me retroalimenta é trazer um moleque pra cá e ensinar ele o que eu fiz. Só não vou ensinar a explodir a casa, como eu fiz. E aí, com 13 anos eu explodi a minha casa 2 vezes fazendo reator de hidrogênio com o pote de palmito da minha avó. É um negócio muito louco. E aí, o que me retroalimenta é isso, o contato com a família, ensinar as novas gerações da minha família a fazer tecnologia,
Cozinhar é a maior terapia que existe no mundo. Dalma de Rodrigo Hilbert. Construir coisas é uma terapia. O meu carro é uma terapia, porque o meu carro é um carro mais velho do que eu. Então eu gosto de mexer com coisas. A minha saúde mental é eu mexendo nas coisas, eu consertando coisas. A minha saúde física é todo dia treinão, acordar 7 horas da manhã, bater um cardio, ir para academia, porque tem que cuidar de mente, corpo e alma. Sábado uma cervejinha de lei, um churrasquinho. Então, tipo, independente de quanto eu estudo ou de quanto eu trabalho, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter um tempo para mim. Um homem simples. Um homem simples, real. Menina, você tem tempo para isso, pelo amor de Deus, tantas coisas que faz? Então, Kiane, atualmente eu tenho. O Michael me conheceu quando eu trabalhava em 5 lugares ao mesmo tempo. Então, eu era mais careca do que hoje. E aí... eu ia falar com o Lucas, vai, não vai dar não. Então, hoje, eu fiz 30 anos no final do ano passado e eu prometi para mim mesmo, vou trabalhar menos, dedicar mais a mim, viajar mais, curtir mais, dar mais aulas e me dar o momento de viver e não só trabalhar, porque eu trabalho desde moleque, desde muito, muito, muito moleque. E agora eu estou me dando esse momento de curtir minha vida. Então, tipo, isso é o que como eu falo, alinho chácaras hoje em dia. Respondi. Respondeu. Bora, gente. Pergunta aí. Salve, Daniel. Fala, irmão. Tudo bom, cara? Boa noite. Primeiramente, a gente parabenizar pela tua excelente trajetória. Mano, tá maluco, filho. É sinistro mesmo. Muito maneiro, muito maneiro. A minha questão, eu queria te perguntar, tipo assim, você é o primeiro cara no Brasil que eu vejo como especialista, né, nessa linha 3D, né? E no aspecto de tecnologia em geral, acho uma linha muito bacana. Eu acredito que está mudando a realidade em vários sentidos, em vários setores, em vários segmentos. Como você vem da sua trajetória de comunidade, eu queria te perguntar se você conhece ou se você já está em algum projeto, tipo o estilo a Vulcan lá da Icon, né? Que é a construção de casas, construção de um bairro. Tipo, existe essa iniciativa no Brasil, tipo, de construção de casas para ajudar na questão das pessoas, né, de baixa renda, pessoas que moram em situação de vulnerabilidade. Existem projetos nesse sentido ou não? Cara, de impressão de casas em 3D, não. Existe o Favela 3D da Gerando Falcões, que foi onde eu comecei, que a ideia era fazer uma favela inteira impressa em 3D. O problema é que a Gerando Falcões é uma ONG, mas ao mesmo tempo ela é financiada por empresas. E mesmo que tu seja uma ONG que é financiada por empresas, às vezes o resultado da empresa tende a se misturar com o resultado da ONG. E aí, ciência não se faz do dia para a noite. Sim, e aí eu desenvolvi a máquina funcionou, só que eles queriam que a gente colocasse uma família morando 3 semanas depois da máquina pronta. Eu falei, não rola. E aí, agora eles fazem casas lá de 25 metros quadrados, que para uma família de 3 pessoas morar, que eu acho desumano. Então, tipo, tem esse tipo de projeto. Tem os projetos Favela Bairro, que sempre foi construído pelo PAC, etc. Mas impressão 3D hoje no Brasil, focado a periferias, comunidades, ainda não existe. Eu tentei levantar essa pauta numa aula que eu dei na Caixa Econômica Federal, e aí, cara, simplesmente eles não veem lucro nisso, porque é um projeto que a gente executa a longo prazo. E aí você entende que a cada 48 horas eu faço uma casa. Como é que eu consigo ali com os projetos milionários, ou às vezes bilionários, governamentais, fazer o trabalho deles em um mês? Sim. E aí, puta, não bate. Esse é um problema também que os investidores em tecnologia no Brasil, eles veem esse tipo de tecnologia de impacto social infactível ou investível. O que acontece muito quando eu fui para a Alemanha apresentar esse projeto, a galera falou assim, quanto tu precisa para fazer esse projeto? Eu preciso ter 5 milhões de reais para fazer esse projeto. O alemão falou, tá, e com 15 tu faz o quê? Quando eu apresentei esse projeto para investidores no Brasil, ele, e com 1 milhão tu faz o quê? Caraca.
Então, tipo, é difícil. No Brasil, impressão 3D de casa para comunidades ainda não é um assunto debatido. Sim. Daqui uns 10, 15 anos será. Uhum. Pô, beleza, obrigado, cara. Pô, e mais uma vez aí, parabéns, mano. Tua trajetória é fora de série, mano. Que isso. Tamo junto. Muito maneiro. Valeu. Fala, Juan. Opa, boa noite, Lucas. Tudo bem? Tudo? Parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Hoje estou conhecendo de forma mais detalhada aí. E é incrível, cara. O cara é um Rambo da tecnologia, né? Manda demais, cara. Simplesmente fascinante. Mais uma pergunta. Se eu não me engano, você falou ali, eu acho que foi no evento do MIT que participou, e o tema seria sobre o futuro do mercado de trabalho. E como que você enxerga o futuro do mercado de trabalho na parte da tecnologia? O que você já participou, você já viu, você esteve em Harvard, você esteve no MIT, e o que você enxerga para o futuro aí, né? Cara, é muito louco porque o futuro ele é muito palpável e, ao mesmo tempo, ele é uma incógnita. Lá na década de 90, um escritor chamado William Gibson, ele falou uma frase numa entrevista que eu levo em toda a aula que eu dou. O futuro ele já está aqui, ele só não está uniformemente distribuído. Isso é uma real. No MIT e em Harvard, eles falam muito sobre a questão futuro de trabalho e tipo, gente, brasileiro sabe estudar, americano não, tá? O futuro do trabalho é baseado em inteligência artificial. O futuro do trabalho vai ter muita coisa para IA e muita gente desempregada. Só que eu tive outra oportunidade de ver o futuro do trabalho com um escritor mega famoso chamado Yuval Noah Harari. E aí eu tive a oportunidade de perguntar, tá, e o futuro do mercado de trabalho? E, cara, o futuro do mercado de trabalho é algo que a gente sabe o que vai acontecer. Sim, vai ter muita gente desempregada, mas também tem um contexto que novos empregos e profissões surgirão. E profissões antigas, como artesão, voltarão à tona. Não é à toa que a Cybershot e a Pochette está voltando. Então, tipo, em questões de mercado de trabalho é a mesma coisa. Em Harvard, eles falavam muito sobre a preocupação do ser humano em perder sua vaga no mercado de trabalho para uma máquina. Mas, a todo momento, eles voltam falando sobre a questão que a máquina, para ela existir, precisa de um ser humano montando ela. Até a máquina que vai montar a máquina, ela não é montada desde a sua origem por uma máquina. Ela é montada por um ser humano para ela montar outras máquinas. Então, o futuro do trabalho é um futuro onde que o ser humano ele vai ter que se dar ao trabalho de ser uma pessoa camaleão, uma pessoa adaptativa e aberta para o ensino de novas tecnologias também. E aí o futuro de mercado de trabalho ele é muito mais do que vou perder meu emprego para a máquina, mas também uma visão filosófica e política de como a gente cria políticas públicas para o futuro para ensinar também desde a criação da primeira infância daquela criança, o que ela pode ser no futuro. Porque eu lembro que na minha época, todo mundo na comunidade falava que queria ser jogador de futebol. Hoje eu vejo uma realidade totalmente diferente, onde o cara quer ser programador ou cientista de dados. Então, tipo, é esse tipo de coisa que é debatida lá. Que o americano, o norte-americano, porque a gente já está no continente americano ali, só que é subdividido, mas o norte-americano, ele vê muito uma visão filosófica de futuro de trabalho, baseada em dados, do que quais serão as profissões do futuro. E por isso que eu falo, é algo muito palpável, mas ao mesmo tempo infactível, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Só que para o americano, baseado em dados, ele sabe que vai haverá novas profissões e o ser humano ele tem que se adaptar para as novas profissões. Aqui vocês estão trabalhando com o mercado do futuro, que é o futuro baseado em dados e baseado em códigos. Isso é muito, 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 muito falado lá no MIT. O MIT hoje, ele praticamente é formado de engenheiros, e a grande maioria são engenheiros de dados, engenheiros elétricos e engenheiros mecânicos. Só que todos eles correlacionam suas máquinas embasadas em dados. Então, tipo, a pessoa que souber trabalhar com dados, ela vai trabalhar em qualquer futuro utópico. Desde o sistema lá da Skynet até o zumbi. Então, tipo, é muito louco, entendeu? Caraca, entendi. Top demais. Eu também, eu tenho uma visão também que eu pensava, acho que muita coisa bruta no futuro. Essas profissões voltarão, né? Eu acho que é bem interessante ver você falando disso, cara.
Mas o debate é bem complexo, né? Dá para ficar a noite toda falando desse tema aqui, é muito louco. Obrigado aí pela resposta. Nada, foi um prazer, Maulinho. Manda braba, Moisés. Lucas, boa noite. Cara, eu tô aqui do lado do Michael aqui, cara. Tô de bobeira aqui com a tua história aqui. Tava até comentando com ele aqui, comentar uma coisa e falar, cara, não é possível, esse cara não é normal, cara. Esse cara realmente é um homem de ferro, cara. Não é possível, cara. Como é que o cara faz isso tudo? Como é que o cara já fez isso tudo? Cara, eu queria saber de você falou de empreender, né, cara? Empreender mudou sua vida, né? No Brasil, a gente sabe, né? Bom, pelo menos a gente escuta falar. Na verdade, a gente sabe sim, né? Provavelmente alguém tem algum conhecido aí que já tentou empreender e sabe como é difícil, né, você empreender no Brasil, né? E aí eu queria saber, por exemplo, se você fosse fazer esse caminho hoje, por onde você iria? Ou tipo assim, empreender, a gente que é mais focado aqui em programação, né? A gente daqui da plataforma que estuda sobre programação, você acha que fazer sei lá, um app, fazer alguma coisa assim relacionada, dá para empreender ainda com isso hoje em dia? Ou qual caminho que você faria hoje em dia? Cara, primeira coisa, nem porque eu trabalho lá, é porque eu não procurei antes. Primeira coisa, quero empreender, quero tirar um projeto do papel, independente do brigadeiro ou um aplicativo, vai para o Sebrae. É louco. Eu falo isso porque eu trabalho lá hoje, e eu trabalho lá hoje com dinheiro do Estado para ciência e tecnologia. Tipo, a gente tem um fundo de 200 milhões de reais para quem quer empreender na cidade de São Paulo e quer trabalhar com ciência e tecnologia. 200 milhões de reais que o empreendedor não paga nada de volta. Ele pega até 1,8 milhões de reais dessa fatia. E é muito louco. Primeiramente, eu ia procurar saber políticas públicas para profissões de ciência e tecnologia, saber que não dá para ser MEI com tecnologia, é um negócio que eu aprendi na pior forma possível, malha fina é foda. E aí, por isso que eu falo, procurar o Sebrae é essencial, porque um consultor do Sebrae vai te atender de graça, vai te falar onde você pode errar e onde você pode acertar, e vai te dar oportunidades. Tipo, não sei se vocês sabem, o Sebrae no Rio, ou em qualquer Sebrae, ele te dá oportunidades para tu ir em feiras e eventos, às vezes de graça, entendeu? Tem um negócio no Brasil chamado APETS. A APETS te leva para Dubai sem tu pagar R$1. Então, é nesse naipe. Eu ia buscar tudo o que eu fiz, eu faria de novo. Mas eu faria de novo conversando com um consultor do Sebrae e ele me encaminhando para os caminhos certos. Outro ponto também é saber a questão de leis de inovação. Eu fui aprender lei de inovação com 28 anos. Lei de inovação é um arcabouço fiscal do governo federal para que pessoas como a gente, que trabalha com tecnologia, na hora de trabalhar com grandes empresas, a gente utilizar a lei ao nosso favor para emitir nota fiscal de pesquisa e desenvolvimento e a empresa abater até 80%, até 60% dos custos que ela tem com a gente no imposto de renda dela. Ou seja, dá para negociar a preço mais alto. Então, tipo, eu ia aprender, eu ia fazer tudo de novo, aprendendo tudo que eu aprendi com a cabeça que eu tenho hoje, que é falar com o Sebrae, aprender arcabouço fiscal, aprender leis de incentivo fiscal, aprender muita coisa, porque, cara, é muita informação que o Sebrae te dá. E também entrar nos programas de aceleração de cabeça. Eu perdi muita oportunidade internacional. E outra coisa, aprender inglês. Eu perdi muita oportunidade internacional no início da minha carreira por medo de falar inglês. E aí, quando eu cheguei lá e eu vi que o norte-americano fala inglês mais embolado do que o meu, eu entendi que eu falava inglês. E aí, o inglês também ele te abre portas. E aí, fazer cursinho gratuito, Duolingo, essas oportunidades. Eu faria tudo de novo, mas fazendo isso que eu acabei de te falar. Cara, incrível, cara. Muito obrigado. Já até anotei aqui algumas coisas aqui que tu falou. Já vou começar a pesquisar isso aí. Muito bom, cara. Valeu. Nada. E aí, Ale? E aí, Michael? Israel? Ai! Só tua voz aí, né? Essa visão. Tem alguma coisa no chat aqui, gente? Tem aqui, ó. Lucas, visando o mercado Web 3, já pensou em vender arquivos STL como NFT? Vamos lá, gente. Eu sou uma pessoa que trabalha com... Eu gosto de construir as máquinas. Gente, modelar, eu sou péssimo pra caraca. Modelagem 3D, quem faz está rico, porque consegue vender muito. Modelagem 3D é algo muito complexo, porque uma coisa é eu fazer isso aqui, ó. A caixinha do meu fone de ouvido, que é uma peça
de quadriláteros. Outra coisa é eu fazer uma escultura dessa daqui. Isso daqui... Isso, depois, quando eu for na plataforma, eu levo um. Isso daqui é algo muito complexo. Então, tipo, é uma profissão que dá muito dinheiro. Uma pessoa que eu falo, se vocês se interessarem pelo mercado de modelagem 3D, tem um cara chamado Marcelo Pasquá. O Marcelo Pasquá, ele é brasileiro. Ele tem uma empresa chamada Factory the Future, Fábrica do Futuro. Ele trabalha com modelagem 3D. O cara simplesmente foi o cara que criou o mascote do Silvio Santos, aquele Silvio Santos gordinho que dança, ele que criou. O cara, ele não é famoso por isso. Ele é famoso porque ele é um dos únicos brasileiros designers da Dior de coleções exclusivas. Ele faz as bolsas da Dior impressas em 3D. Então, tipo, o cara é um brasileiro incrível na área de modelagem 3D. Muito show. Pô, depois passa o contato dele aí. Não achei, não. É isso. Lucas, eu ouvi você contar um pouco da sua história, mas assistir a sua apresentação é de uma inspiração tão gigante. Eu me emocionei em várias partes da sua apresentação. Por quê? Porque se conecta com a história de várias pessoas que estão aqui, com a minha história, com a história de outras pessoas que vêm de favela, assim como a gente, né? Que tem orgulho de onde vem. E é tão inspirador porque eu acho que, como o Moisés falou, a maioria aqui não fazia ideia, né, de que um cientista, né, vindo da favela tem tanta notoriedade, tanto nome, e não é divulgado da maneira como deveria ser divulgado, assim como um jogador de futebol, por exemplo, né? Você não tem tanta fama quanto um jogador de futebol tem, deveria, porque você está aí trazendo para nós ciência, né? Mais do que ciência, levando a favela para o mundo, e tem reconhecimento internacional mais do que nacional. Então, assim, eu queria muito te agradecer. Quero deixar mais um convite, porque o não eu já tenho, então eu vou pedir mesmo, porque não é só para mim. Então eu vou pedir, que é o seguinte: quando você tiver um tempinho, vamos marcar um sábado para você fazer um workshop com essa galera lá na plataforma, porque eu tenho certeza que vai bombar. Todo mundo vai querer estar lá, todo mundo vai querer te assistir, e a gente para quem não tiver, leva. Se quiser, eu posso ir te buscar em casa. Eu dou carona, dou meu jeito. Que isso, eu levo até um scanner 3D pra gente fazer bonequinho nosso. Maneiro. A caranga velha, se você não quiser ir com seu carro, ou então a gente arruma um jeito de você ir, entendeu? E vambora. Aí, o Daniel vai de mototáxi de Campo Grande. Tranquilo. A gente marca assim com mais calma. Eu devo tirar férias em maio. Então, tipo, a gente marca nas minhas férias, eu levo umas 2 impressoras 3D, eu levo um scanner 3D, a gente faz uma brincadeira maneira. Vai ser bem legal. E aí eu vou convidar umas pessoas da própria Rocinha, que não fazem parte da plataforma, para estarem com a gente, divulgarem lá que você vai estar, e mostrar um trabalho maravilhoso para todo mundo. Vai ficar pequeno, né? Casinha vai ficar como? Tadinho. Eu não quero saber onde as pessoas vão sentar, entendeu? Eu não tô nem aí. Eu quero encher a casinha. Se a gente conseguir um espaço maior, maravilhoso. Mas que bom que é maio, porque até maio a louca aqui vai correr atrás de espaço, veja se eu consigo um espaço maior e outras possibilidades. O bom da casinha é que o espaço já está pago, e o ar-condicionado e o café está garantido. Que isso? Pô, venha trabalhar daqui, meu amigo. Pô, entendeu? Vem ficar com os cria aí, ó. Cada aqui, entendeu? A brota aí tá eu e Moisés hoje. Pode vir. Ontem trabalhando aqui. Ontem tinha bastante gente quando eu cheguei. Amanhã eu tô aí, hein?
se eu conseguir um tempinho a mais durante minhas férias, se bobear, a gente até monta uma impressora aí na plataforma, que eu tenho peça roda aqui. Caralho, não fala. Mano, Viu como vale a pena pedir, viu? eu tava falando com o Volgran hoje. O Volgran tava falando com ele hoje. Que a gente tava querendo montar um laboratório de eletrônica aqui pra brincar com Arduino, essas coisas assim. Aí ele falou, pô, 3D, fala com o Lucas. Você caiu. Se o Volgran estiver ouvindo aí, ó, pega a visão, Volgran. Jogou pro universo, o universo respondeu aí, ó. Levou pro Lucas. Ele tá aqui não. Tá vendo aí? Muito bom. Será que a gente conseguiria cada um levar uma peça ou cada um levar pra gente mesmo montar uma pra ficar lá pra gente? Como Você assim? passaria a lista do material? Porque você não montou uma? Isso daí, tipo, eu posso levar algumas peças sobressalentes, é isso que eu tô falando. Eu tenho peça que é rodo. Então tá ótimo. Mas eu Karina acho que tem que a montar ideia é montar uma impressora 3D para deixar na plataforma, para ser legado da galera da plataforma. E É isso que eu tô Então, falando. seria bom a gente botar a mão na massa também, né? A gente aprender a gente mesmo como se faz. É isso que eu tô falando. Eu levo as peças, vocês ficam com a impressora no final. Se quiser, pode até pintar da cor que vocês quiserem. Arrasou. Vamos pensar em soluções até lá, soluções para a comunidade onde vocês moram, que vocês possam utilizar a impressora 3D, hein? Porque não é fazer impressora 3D por fazer, não. É para impactar o local onde a gente mora. Então, vamos pensar em soluções. Tá? Para a gente levar para o dia que o Lucas estiver lá com a gente. E só uma coisa, lembre que impressora 3D é demorada a impressão, tá, gente? Então, tipo, não é algo que aparece no videozinho, o negócio meio despirocado lá. Isso daqui, para vocês terem noção, o Baby Groot desse daqui demora 4 horas e meia para ficar pronto. Uou! Muito tempo, não fazia ideia. Cara, eu fiz um produto para uma empresa do Ceará, que foi semana passada para lá. Só uma peça do produto demorou 48 horas para ficar pronta. Caraca, é muito tempo, né, que demora, né, cara? Mas, tipo assim, é um Depende negócio. do projeto também, né? Se for algo mais complexo, demora mais. Se for mais... Tipo assim, depende. Se for uma impressão, quero fazer um vaso de planta. Vai lá, umas 7 horas. Mas tem projeto que eu faço que é muito complexo para a indústria, por exemplo. E aí esses projetos demoram... Tem projeto que demora 48, 72 horas. Eu tenho uma impressão... Tu nem paga a luz, né, Levado? Tu nem paga a luz, eu pago. Eu pago, infelizmente. Eu já te falei que a minha meta é pegar um cafofo na rocinha para isso. É isso, mano. Contanto que não falte luz antes de tu pegar aqui, mano, que aqui tá tenso ultimamente, filho. Não, mas vamos marcar assim. Eu vou tentar fazer minha agenda de maio para tirar uns diazinhos de férias. E aí eu levo as peças, eu levo a carcaça antes para vocês já deixarem pintado tudo direitinho, customizar do jeito que vocês quiserem. Vou levar Caio e Davi, tá? O Caio estava me perguntando aqui, que eles estão ouvindo, se vai ter impressora 3D na plataforma. Ele quer ir. É isso.